Bom dia, com casca em nó. Olha eu aqui de novo, Ernest, certo? O cara que fala muito, dá bom dia a cavalo, e que essa ideia, e as éguas também, e essa ideia aí deu nome pro canal, sabe? Não sei como é que isso repercute. Mas eu aqui, ansioso que sou a porra, certo? Tô escrevendo ali uma peça judicial, certo? Eu sou advogado, no momento fazendo uma defesa, sabe? Encarando um desembargador aí, sabe? De um tribunal aí, sabe? Conservador do caralho, sabe? Puta que pariu. É foda. Um tribunal, as minhas preocupações são preocupações oligarcas, né? Eu ontem falava, ou anteontem, não sei, num desses vídeos aí falava da proclamação da República, certo? Em que o governo, depois que os militares decidiram, certo? Quando foi do bel gosto dele decidir, entregaram, né, o regime republicano para fazendeiros de São Paulo e de Minas que se alternavam no poder, certo? Eram todos oligarcas, sabe? Descendentes de portugueses, sabe? E que fizeram aí, sabe? Essa história aí que a gente tem, que eu tenho na minha cabeça. Eu sou tá certo, um aculturado lusitano, sabe? Não tem para onde correr, sabe? Não tem. A forma da minha cabeça, a forma cultural é lusitana, bicho. Lá, ali, eu não sei que parte da Europa é aquilo ali, sabe? É leste, talvez, certo? Leste da Europa, já indo para o sul, eu não sei. Mas assim, sabe, a gente é foda, né? E essa minha cabeça oligarca pensa oligarca. Oligarca não, é patriarcalista, certo? Misturado com patrimonialismo, essas coisas assim, sabe? Essas coisas michurucas, entendeu? Que levam a gente, sabe, a ficar aí distorcido. Mas deixa eu falar uma coisa, além dessas minhas preocupações oligárquicas aí, certo? Pensando lá no tribunal onde eu vou apresentar uma peça. Num vídeo passado aí eu falava de Moisés, falava de Yeshua, certo? E disse que Moisés introduziu as tábuas, duas tábuas contendo 10 mandamentos, certo? As duas tábuas da lei com 10 mandamentos que serviria, né, de orientação para o povo que ele estava querendo ali organizar, que seria o povo hebreu, entendeu? Não existia esse povo ainda. Essa coisa vai se consolidar mais adiante com Abraão e Jacó, sabe? Enfim, né? E esse povo hoje está medonho, hoje lá na Palestina, fazendo guerra do caralho ali, sabe? Matando gente, sabe? Aí o cara, o premier deles lá, um tal de Netanyahu, tá dizendo que lamenta muito, mas não tá conseguindo, bicho, escolher os alvos, certo? Não tá conseguindo, ele quer matar Hamas, mas no meio tem civis e ele passa bala. Passa bala como talvez tenha passado quando o incidente começou, sabe? Esse massacre começou com a ação dos Hamas pulando, arrebentando ali, sabe? O muro que cerca Gaza, metendo uma pá carregadeira, jogando embaixo um trator, não sei se era pá carregadeira ou era trator, sabe? Jogou embaixo um muro e, sabe, saiu aí, sabe, com aquelas arrumações de voar, sabe, com parapente, sabe, e não sei mais o que, sabe, correndo em moto escambau e atirando em israelenses que foram soldados israelenses que foram pegos de surpresa, certo? E na resposta trouxeram helicópteros Apaches dos Estados Unidos e meteram bala, sabe? A essa altura eles estavam chegando no local, numa chácara onde havia uma festa rave, sabe? E o fogo cruzado ali matou um bocado de gente, sabe? Crianças, apareceu uma criança, né? Machucada, morta, certo? E, sabe, e civis, mulheres, e na verdade o que eles queriam na ação dele era pegar reféns para poder aí, sabe, dar início a uma luta. Eu acho que era isso, certo? E enfim. Mas eu estava ali falando de Moisés e as 12 tábuas da lei, certo? Ele precisava organizar o povo, eu disse, certo? Então eu me atrapalhei, certo? Mas eram duas pedras que ele achou lá no Monte Sinai, certo? E Deus diz que talhou ali para ele mesmo, o próprio Deus talhou, certo? Ali os 10 mandamentos, certo? Que puxava para si Deus, certo? A dedicação total, me amem primeiro, certo? E depois aí façam o resto, tá certo?
E Yeshua veio e disse: olha, a lei, sabe, do Velho Testamento está revogada, tá certo? Eu revogo os 10 mandamentos, em vez de 10 eu só coloco dois, certo? Ama a Deus é o teu próximo e ponto final. O resto se resolve, tá certo? Foi isso. Tá certo. E eu falei também de um náufrago, certo, que dá título a um livro chamado Robinson Crusoe, certo? E não vou dizer o nome agora que eu não quis aprofundar, apenas esqueci o nome do livro e do personagem é Robinson Crusoe e uma pessoa que ele conheceu ali no meio do Pacífico, sabe, na ilha onde ele se refugiou, foi o Sexta-feira, o nome que ele colocou, porque encontrou o cara numa sexta-feira, o cara ia ser comido, certo, pelos canibais. Eu acho que a comida ali naquela região era escassa, aí os vencedores de combates se alimentavam de si próprios, entendeu? E iam comer o Sexta-feira. Eu não sei como é que o Sexta-feira escapou, certo? Se tornou amigo de Robinson, certo? E eu falei de Sexta-feira e esqueci de falar do Robinson. E falei também de um personagem que eu chamei de Zé, mas na verdade não era Zé, era o Wilson, certo? O Wilson era uma bola. Eu tô aqui com, deixa eu ver se eu abro aqui o meu celular de novo, tá certo? Para ler alguma coisa a respeito. Um momentinho só. Tá aqui, certo? Não é esse aqui, é nesse outro aqui que está a história de Wilson, certo? Vejamos aqui. É um filme com Tom Hanks, certo? De acordo com a sinopse de Náufrago, é o nome do filme, Chuck Noland, Tom Hanks, viaja a trabalho para a Malásia. Então estamos ali no Pacificão, certo? Quando o avião da empresa cai no Oceano Pacífico, já adiantei, né? Durante uma tempestade. Ele é o único sobrevivente do acidente e vai parar em uma ilha deserta. Mas só que no trajeto, eu não sei se é na saída da ilha ou indo para a ilha, sabe, lutando ali contra as águas, ele, sabe, uma bola aparece, certo? Aparece aí na frente dele, entendeu? Não sei como aparece essa bola. Essa bola deve ter uma história que eu não vou buscar aqui porque o resultado não é falar da bola, mas de Wilson, e que seria, né, também o parceiro do Chuck, né, do Chuck Noland, né, do personagem de Tom Hanks, certo? Para dizer assim, que eu fazia um comentário que a humanidade é tão escrota que às vezes talvez a gente pudesse, sabe, se dar melhor como humanidade sendo sozinho, né, seguindo aqui, sabe, os princípios liberais, sabe, do individualismo, sendo indivíduo, certo? Eu lembro aqui que aquela escrota primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, sabe, neoliberal do cacete, ela introduziu o neoliberalismo lá no Reino Unido, certo? Nos países do Reino Unido, na força, na marra. E ela dizia: olha, rapaz, é o seguinte, ela é liberal, ultraliberal, certo? Não existe sociedade, certo? O que existe é o indivíduo e ponto final, e não se fala mais nisso. E eu pretendo falar mais adiante aí, um pouco a respeito disso aí, mas assim, clareei, certo? Falei do Wilson, falei dos 10 mandamentos, certo? Falei de mais quem, certo? A do Hassan Rabi, certo? Hassan Rabi, quando eu mostrei ali, fiz uma referência a um filme, Jesus, certo? Um filme, salvo engano, de 2016, e tem um personagem louro lá, sabe, representando Jesus, e eu disse: esse cara não serve pro personagem, certo? Porque Jesus não era louro, cacete. Jesus era um árabe, certo? Um árabe queimado de sol, certo? Da pele queimada de sol, entendeu? Que os supremacistas brancos israelenses, certo? Negam, repudiam, sabe? E querem a morte, têm ódio dele, certo? Então talvez para o papel de Yeshua fosse melhor o Hassan Rabi, esse que veio lá agora, esses dias aí, aquele daqueles 32. Inclusive o cara, porra, tá na maior perseguição, rapaz. Os neo aqui, sabe, os neonazistas brasileiros, inclusive aquela tal de Carla Zambelli é uma das líderes dessa perseguição. A Globo, bicho, a Globo que iniciou essa campanha escrota contra o Rabi, sabe, dizendo que ele em 2015, sabe, era terrorista, apoiava terrorista em Israel, qualquer coisa assim, entendeu? Filha da mãe essa Globo. E eu quero mais adiante, se der tempo, falar do papel da mídia, sabe, porque o interesse tentar compreender um pouco, sabe, o que é que acontece. Para mim, o que é que acontece no mundo desde sempre, sabe, a disputa por alimento, certo? Alimento na boca, eu sempre falo de boca e retro, entendeu? O rabicó lá atrás, entendeu? Para não dizer uma palavra feia, entendeu? Mas o fato é que nós somos obrigados todo dia a ingerir alimentos, que é para tirar desses alimentos as substâncias necessárias para manter o corpo vivo, certo? E
A disputa do mundo, sabe, sempre foi isso. Apesar das montanhas de ouro, de dinheiro, sabe, de Tio Patinhas. Aí Tio Patinhas me lembra uma pequena que está sendo aí, sabe, alvo lá no Amazonas, onde eu morei 16 anos, chamada de Dama do Tráfico, se devo falar a respeito disso. Mas o Tio Patinhas tinha uma caixa forte cheia de moedas. Eu não sei se eram moedas de ouro, sabe. E de que serviram essas moedas para ele, sabe? Porra nenhuma. Porque ele já era tio, um vovozinho, sabe. E vai ver que quem faturou nem foi o Donald, porque o Donald continuou, sabe, sendo aquele pato folgado, sabe, e nem o Guinho, Zezinho e Luizinho, que nunca cresceram, sempre ficaram patinhos, sabe. Eu não sei para onde é que foi o dinheiro do tio Patinhas, tá certo? E eu não sei para onde é que vai a riqueza dos milionários, dos bilionários, dos trilhardários do mundo, sabe, quando eles morrem, certo? Não vai para lugar nenhum, não vai, não cabe no túmulo, bicho. Os faraós faziam, sabe, uns túmulos gigantescos, aquelas imensas pirâmides, sabe, enchiam, sabe, com as riquezas, levavam até cavalo, as mulheres, sabe, as escravas, entendeu? Mas não cabia, não dá para, quando se parte, sabe, aqui, da temporalidade, sabe, planetária, né, Terra, sabe, não se leva porra nenhuma, entendeu? Então essas coisas aí, sabe, não dá para entender. Tem mais alguma informação? Sim, aí fica por aí, então fica falado assim, dadas essas explicações, certo? E eu quero falar, começando a falar aqui, sabe, de um tema, eu quero trazer aqui a presença de um sociólogo e escritor argentino chamado Atílio Alberto Boron. Ele entrou, né, na presença de um cara lá na Argentina chamado Vargas Llosa, Jorge Alberto, não sei se é Alberto. Não, Alberto é o nome do Borão aqui. É o Vargas Llosa, é um escritor peruano, certo? Liberal, sabe? Neoliberal, sabe? De direita, e agora no momento de ultradireita, porque ele está apoiando o Milei. E ele entrou em rota de colisão com o Atílio Boron, que está vivo, sabe? E o pau está quebrando lá e eu acho bom. Eu sou mais Boron, tá certo? Eu conheci o Boron aí numa parada, tá certo? E pelo visto aí, como ele está enfrentando o Vargas Llosa, eu acho bom porque eles são brancos, eles que se entendam, tá certo? O Boron nasceu em 43, certo? Nós estamos em 23, ele tem 80 anos, né? Muito bem. E então vamos ao que interessa, tá certo? Vamos ao que interessa. Eu anotei, eu assim, fiz a minha catarse jornalística hoje, certo? Eu entendo, vou sempre dizer isso, certo? Que a comunicação humana, sabe, é o que faz o ser humano, não tem para onde correr, sabe? Com os conceitos que se formam na cabeça, com os mecanismos para fins de expressão, certo? Que fez o ser humano, fez a história do ser humano, tá certo? No planeta, né? Para mim, a necessidade de falar, de se comunicar, não nasceu no monolito que os ETs deixaram aqui, tá certo? Mas nasceu por questões biológicas, certo? Por expansão do cérebro, mais do que aos outros, tá certo? Aos outros animais, entendeu? Essa coisa aí ainda é obscura, né? Mas o fato é que a inteligência desenvolveu nos humanos mais do que nos animais. Nós superamos o esquema básico dos instintos, certo? Superamos instintos, embora continuemos presos nele por causa do corpo, tá certo? Mas o fato é que a comunicação se faz presente, e eu não sei por que eu estou aí falando de comunicação agora, mas vamos, sim, eu falava que eu faço todo dia a minha catarse jornalística, e entendo que o papel do jornalista é produzir notícia, tá certo? Produzir notícia e nada mais. Tá certo? Ele produz notícia e por aí, sabe? Dadas as condições biológicas deles corporais, sabe? Ele tendo anos e boca e anos, sabe? É também um ser frágil, sabe? É um ser que precisa comer todo dia. O jornalista que trabalha para grandes empresas, o empresário ele não trabalha, tá certo? Ele apenas organiza o trabalho. Deixemos isso bem claro, tá certo? Deixemos isso bem claro. O empresário não trabalha, o dono de uma empresa de jornalismo não trabalha. Quem trabalha são aqueles que fazem ali as questões administrativas, que manipulam as máquinas, computadores e não sei mais o que, tá certo? E os jornalistas, certo? As pessoas ali chamadas jornalistas, sabe? Que eles não produzem, inclusive, notícias. Essas notícias circulam normalmente, elas são colocadas hoje na rede, sabe? São transmitidas de um lugar para outro e pessoas fazem aí
releasing, sei lá como é que eles chamam isso aí nesse mundo aí, sabe? Briefing e não sei mais o que, entendeu? E aí essas notícias são passadas adiante e quem opera com isso aí é chamado de jornalista, mas hoje claramente já não se tem mais aquele jornalista raiz, certo? Aquele jornalista que vai investigar, que o fato acontece, mas ele aprofunda, tá certo? Então veja que tem o fato e tem a notícia, né? O jornalista noticia fatos, apenas isso. O fato é da história. E a Rede Globo é uma filha da mãe aí, tá certo? De fumar. E como, por exemplo, o jornal O Liberal aqui na minha cidade, tá certo? Aqui na minha região, aqui no meu estado, tá certo? É um estado de muita influência, eu acho que influencia os estados aqui da região, ali o Amazonas, o Amapá, quem sabe ali o Maranhão, não sei, tá certo? Mas é um estado, é um jornal conservador, tem um dono e esse dono pertence a uma classe, é um oligarca, tá certo? É um oligarca, tá certo? E é um burguês. Tá certo. E ele, sabe, luta por sua própria, por seus privilégios. Na verdade é isso. O burguês luta por seus privilégios. Da mesma forma como nós, trabalhadores, devemos lutar pelos nossos direitos, sabe? O direito, inclusive, de comer. E o jornalista é esse puto escroto aí, sabe, que organiza notícias, sabe, que vão entrar hoje nas redes sociais, aí no StreamYard, entendeu? Qualquer coisa assim, certo? Porque o dono não faz, o dono do jornal não vai, ele não pega na mão, ele não mete a mão na massa e deixemos isso bem claro. E a Rede Globo, sabe, tem um dono, sabe, que uma hora dessa da manhã, eu não sei que horas são agora, vejamos, são agora 8h30, certo? Ele deve estar dormindo ainda, certo? Dormiu tarde ontem, sabe? Quem sabe aí foi encontrar com os amigos na noite, certo? Né? Para esfriar um pouco, tá certo? Aí a cabeça, os dias estão quentes, foi reunir, tomar aí um uísque, tomar outras bebidas, se encontrar com mulheres, enfim, sabe? Enfim, foi usufruir, foi gozar a vida, tá certo? E hoje ele acorda tarde, entendeu? Mas não importa porque ele tem um gerente, sabe? Que toma conta ali, como se fosse um feitor da Casa Grande, sabe? Ali o capitão do mato que fica de olho, vigiando, sabe? E que coloca os escravos para trabalhar. É assim que a coisa funciona, bicho, para mim não tem outra explicação. A sociedade hoje, em pleno século XXI, funciona dessa maneira, sabe? Com debate entre duas classes, o burguês e o proletário. E a Rede Globo, ela faz, sabe? É uma organização empresarial, em primeira coisa, certo? A notícia é a matéria-prima, sabe? É o produto que ela trabalha, mas na verdade ela trabalha a extração da força dos jornalistas, daqueles que trabalham na empresa, tá certo? Ela vive graças à questão da extração da mais-valia dos jornalistas e dos assinantes, dos patrocinadores, sabe, de onde ela extrai a riqueza que ela precisa, entendeu? Então é assim. E a Rede Globo é uma empresa, tá certo? É um empreendimento burguês, certo, que trabalha em favor da produção de opinião pública, de escravizar, de manipular a opinião pública na direção dos interesses dela própria burguesa e dos seus pares burgueses, e eu não quero mais falar sobre isso. A história da dama, a dama do tráfico, aí vendeu muita coisa, vendeu notícia e, sobretudo, falseou a verdade. Aí a gente cai no outro tema aqui que eu queria falar, que é a questão, né, da ditadura da manipulação, da desinformação, certo? Hoje nós vivemos, eu até editolei aqui, o papel os mentirosos da rede social, tá certo? Hoje, a mentira, bicho, a mentira no passado antigo eram os sofistas, sabe? Que com a desculpa sabe, de fazer defesa, de resistir, sabe, ensinavam técnicas de retórica, técnicas de discussão, certo? E pondo o conteúdo da fala apenas como a matéria que se lida ali enquanto se faz o estudo da técnica de persuasão. Santo Agostinho, por exemplo, tem uma história aí num filme que eu assisti dele, certo? Que ele foi um advogado, estudou jurisprudência, como eles falavam na época, certo? Numa escola de um professor que tinha lá na área jurídica, certo? E era isso que eles tinham os casos dos tribunais, os conceitos foram se formando assim, a partir disso aí, tá certo? Hoje eu estou me esforçando para descobrir uma jurisprudência para encarar, rapaz, a tese de um desembargador ali, sabe, que disse que tem hoje a teoria do adimplemento substancial, tá certo? Onde eu quero com essa teoria, eu não sabia que era esse o nome da teoria, eu fui na direção dessa teoria assim no susto, tá certo? Mas está identificado hoje que existe essa teoria do adimplemento substancial. O cara que tira um carro numa loja, certo?
numa concessionária e paga 90%, ele adimpliu substancialmente o contrato, correto? Se ele vacilar e não pagar uma prestação, ele perde todos os 90% que ele acumulou, tá certo? Porque há um entendimento hoje no judiciário em favor do mercado financeiro, do mercado dos bancos, certo? Que fazem os empréstimos, dos agiotas, tá certo? De que, embora essa teoria aí, de que o cara adimpliu, quer dizer, cumpriu, né, a 90% do contrato, tá certo? Ele perde tudo quando não paga uma prestação. Essa teoria não vale. E essa teoria foi uma teoria que eu intuí, certo? E que hoje eu descobri que ela tem esse nome, teoria do adimplemento substancial, só que perante aqui o tribunal aqui do meu estado, certo? Onde eu estou, do Pará, essa teoria que eu estou invocando não vale, porque já tem jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça dizendo que ela não vale, bicho. Não vale, tem que pagar tudo. Falhou numa, já era. Aplica um decreto-lei aí de 69, salvo engano, 67, tá certo? Que estipula aí como é que você tem que fazer a busca e apreensão de um veículo, entendeu? O cara não pagou uma, já era. Não pagou uma prestação, já era, entendeu? Autoriza o agiota a pegar o carro de volta, tá certo? Eu estou lutando com isso e eu estou falando disso aí por quê, hein? Bom... Mas assim, eu falava da Rede Globo, certo? Eu falava da Rede Globo, que ela faz parte desse mundo escroto aí, sabe? Desse mundo, inclusive da agiotagem, né? Mas é isso, deixa-me ver. Ah, sim, eu falava dos mentirosos da rede social. Mentirosos da rede social, mas por que eu menti, entendeu? Eu não lembro. Mas o fato é esse, certo? A questão da dama do tráfico, certo? A questão... Sim, eu falava dos mentirosos e falava dos sofistas, certo? E do convencimento, tá certo? No processo judicial, entendeu? Ali já está, os convencimentos já estão todos amarrados, certo? Tem uma tal de jurisprudência, eu falava então, agora eu lembro, eu falava que no tempo de Agostinho, que foi no século VI, salvo engano, certo? Ali no norte da África, onde ele vivia, sabe? Ali era um pouco desenvolvido, o centro, sabe? Era uma província romana. E ele, sabe, estudou, né, conseguiu, através de um amigo rico dele, sabe, ser apresentado a um professor que tinha uma escola jurídica, certo? E deixou ele estudar e ele se tornou advogado, entendeu? Advogado entre aspas, assim, entendeu? E, enfim, mas eu não quero falar sobre isso. E assim, mas o fato é que o advogado e nesse meio aí jurídico, o que se trabalha é o argumento sofistas, tá certo? Essa área do direito, a área da justiça, é a área da sofismação, entendeu? Do sofisma, entendeu? Dessa coisa aí, teria que ver direito aí de onde vem a raiz da palavra sofisma, eu prometo fazer no próximo vídeo o esclarecimento, tá certo? Mas o fato é que o sofisma procura, é uma técnica, tá certo? Produz uma técnica, que é a técnica do convencimento, a retórica, tá certo? A retórica, a arte de convencer, a arte, sabe, de usar as emoções, de usar o corpo, sabe, para convencer pessoas, pouco importando aí o conteúdo. Então é isso, eu já falei aí anteriormente, é isso aí, tá certo? Não importa o conteúdo, tá certo? Importa o quê? Importa o convencimento, ou importa a opinião pública. Nas redes, o que nós temos aí é a mentira, um bando de mentirosos, certo? Pessoas querendo adquirir privilégios, certo? Contra a massa trabalhadora, contra a massa proletária que é maior, tá certo? E no meio, fazendo essa luta, tá certo? E usando artifícios de retórica, como fazem os neopentecostais, inclusive, fazem agora os sionistas de plantão no mundo inteiro, certo? Querendo convencer que aquelas mortes, aquela mortandade hoje ali na Palestina, ela é legítima, é legal, é moral, vê se pode uma coisa... É ética. Tá certo? É ético matar palestinos, sabe? Matar crianças, arrancar perna, cabeças de crianças, sabe? É ético. Ora, vão se fuder, caralho. Eu não quero saber mais disso. Mas o fato é que há hoje uma perseguição, por exemplo, a Hassan Rabi, né? E até o fudido Roger Waters, certo? Da banda. Olha, o nome da banda foi embora, caralho, olha. A banda do Roger Waters sumiu. Sumiu da cabeça, certo? Porra, é foda. Mas eu prometo trazer.
Mas até o Roger Waters, sabe, que está fazendo discursos aí, sabe, antisionista, tá certo? Tá proibido de se hospedar lá no Uruguai e não pode ir para a Argentina porque lá ele vai enfrentar o Milei. E ele vai chamar o Milei de filho da puta, certo? E não quer ele lá, os hotéis estão negando hospedagem. Eu iria para a beira da praia, sabe, se eu fosse o Waters, assim, entendeu? Mas o fato é o seguinte, a Rede Globo inventou essa história aí, tá certo? Da mulher, da dama do tráfico, foi o Estadão, na verdade, certo? E incompridaram essa história, um bando de mentirosos em rede social, no StreamYard, certo? Aí o YouTube favorecendo aí, certo? Com essa história da dama do tráfico, onde o que tem tudo aí, sabe, em jogo, é o uso do ódio. Preste atenção, o uso do ódio, o discurso do ódio, a retórica do ódio, o convencimento pelo ódio, tá certo? De que traz privilégio, tá certo? Esse sentimento escroto na alma das pessoas traz êxitos, tá certo? Traz êxitos. Te vê os pentecostais aí, um carro velho, uma moto velha, qualquer coisa assim, ele foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, tá certo? E para conseguir isso, o que é que eles fazem lá onde eles vão toda noite, sabe? Ou durante o dia mesmo, sabe? Buscar, né, o que beber é a bebida do ódio, tá certo? O ódio para dar vantagens, privilégios, tá certo? Sobre os outros fudidos proletários, tá certo? Dar as riquezas do mundo, tá certo? Eu sou um cara, umas vezes eu estava lá no Amapá, sabe? E eu ficava vendo ao longe ali no Amazonas os navios passando, bicho, sabe? Eles iam na direção de Óbidos ali, sabe? Na direção do Amazonas, subindo o Amazonas, sabe? Um naviozão, bicho, que ia lá, ele não estava levando água como fazem hoje os chineses, certo? Não, eles estavam subindo o rio buscar minério, minério. Esse minério hoje, me parece que eles fizeram umas tubulações aí pelo chão, que chega até Barcarena, aqui perto de Belém, sabe? Onde eu não sei como é que funciona, sabe? São túneis, falando em túnel lá na Palestina, sabe? Tem uns túneis aí, sabe? Não sei de onde vem esses túneis, não sei se vem lá de Óbidos, é longe para Dedéu. Mas o fato é que tem uns túneis que são, sabe, transportam a matéria-prima, sabe, do ferro, sabe, do minério que tem lá em Óbidos, sabe, e esse minério é levado para a Europa, bicho. Os caras estão cavando aqui, sabe, a nossa região levando tudo, sabe, como fizeram lá em Minas Gerais, aquelas coisas todas. Lá eles fazem a mesma coisa aqui no Pará, sabe, esses putos burgueses aí, sabe, e não há quem enfrente. Nem Lula, nem ninguém. Ninguém dá conta disso aí, sabe? Não há meios. Hoje, sabe, o Lula mal dá conta de enfrentar um congresso escroto que a gente tem. Então é isso aí. Eu acho que já dá para parar. Eu já falei mais ou menos assim. Hoje também é um dia que se celebra, sabe o quê? A data da descoberta, digo melhor, a data em que se descobriu que havia uma peste em andamento chamada Covid, certo? A Covid é no dia 17 de novembro de 20, eu acho, né? Fez a primeira vítima, né? Aqui no Brasil foi uma empregada, sabe? Uma empregada doméstica que veio da Itália, salvo engano, entendeu? E morreu. Uma empregada doméstica, certo? E aí tem as controvérsias. Tem uns putos aí que dizem que os chineses, sabe, são obrigados hoje, uma população de 1,5 bilhão, são obrigados a comer, sabe, todo tipo de animal, certo? E que manipularam aí animais, morcegos, sei lá o quê, por onde ali o vírus, né? Tem esse vírus aí, sabe, ali uma molécula, né, no intestino do bicho, sabe, essa molécula contaminou um filho da puta no mercado lá onde vende essas comidas, sabe, e em Wuhan, certo, Wuhan, como queiram, entendeu? E a partir dali, sabe, o vírus se espalhou no mundo. Mas outros dizem que nessa data, na China, em Wuhan, havia um campeonato lá de um esporte lá com jogadores de forças armadas do mundo, salvo engano, e havia uma equipe estadunidense lá, sabe? E que esses porra estavam contaminados e quem sabe foram de propósito para lá, já contaminados, levando o vírus, né, da Covid, entendeu? E espalharam lá o vírus. Essas são teorias conspiratórias, mas o fato é que a Covid, sabe, apareceu no mundo no dia 17/11, tá certo? Ela mostrou a cara contaminando humanos. O vírus já está por aí, certo? Mas contaminou humanos e se deu bem e matou a partir do dia 17/11. Então é isso, tá certo? Eu vou parando por aqui, vou deixar, sabe, a minha fúria para depois. Tá certo? Eu queria falar muito aí aprofundando essa questão da luta de classes, sabe? Ah,
do coletivismo versus o individualismo liberal, sabe? Quando a gente pensa que a, a modernidade se deu sobre princípios liberais, sabe? Liberalismo que o puto do Kant, sabe, defendeu. O Kant foi um individualista do caralho, entendeu? E desenvolveu essa teoria aí, sabe, do liberalismo, entendeu? Ele acreditava. Eu fico pensando aqui, aliás, fiquei pensando, né, que o PSOL, que é um partido de esquerda, PSOL quer dizer Partido Socialismo e Liberdade. Então veja que você tem a liberdade, um valor, tá certo? Esse valor estava na Revolução Burguesa francesa, certo? Liberdade, fraternidade e como é que chama? Os três valores da Revolução Francesa, entendeu? Entre os quais a liberdade, né? E tá lá o pessoal, não sei por que pegou a liberdade como sendo, né, esse valor humano de destaque, entendeu? Quando ele fala em socialismo, ele está resgatando a solidariedade, entendeu? A igualdade, né? Igualité, fraternité e liberté, certo? Então, em socialismo e liberdade, você tem ali, sabe, no socialismo, dois princípios condensados, né? A égalité e a solidariété, eu estou inventando aqui, certo? E mais a liberté, entendeu? E assim, tá certo? E a liberdade, de liberdade veio o liberalismo, e de liberalismo veio o neoliberalismo, e tem ultraliberalismo, entendeu? E o Kant se meteu nessa discussão aí, fortaleceu uma ideia sobre a liberdade, entendeu? E terminou consagrando o individualismo, porque na humanidade o que se tem é o corpo, aí a puta puta não, eu vou retirar, certo? E a desgraçada da Margaret Thatcher, sabe, disse, ele não tem sociedade, o que tem é o indivíduo que é o Wilson, a bola, tá certo? O indivíduo que é o Chuck, certo, que brincava com a bola e se fazia acompanhar da bola, ou é o Crusoe, certo, com o Sexta-feira, entendeu? Mas assim, sabe, o fato é que o Crusoe teria ido à loucura e o Chuck teria ido à loucura se não fosse a bola, o Wilson, certo, e se não fosse Sexta-feira. Eu quero me perder por aí, sabe, eu sou um coletivista, sou um socialista, sou um comunista, no sentido assim, né, que se puder dar, entendeu? Eu penso, sabe, na humanidade como um todo, tá certo? E nisso aí é por isso que eu trago o Ernest como nome, tá certo? Lembrando do Hemingway, que dizia que toda vez que um humano morre, sabe, a humanidade chora, os sinos devem bater porque dobram os sinos, certo? Dobram pela perda de alguém que se vai, entendeu? E que por ele devemos chorar. E é assim, esse ser mole, frouxo, entendeu? Eu não sei se a frouxidão vem por causa da testosterona, mas tudo bem. Estamos aí, tá certo? Meu nome é Ernest, encerro o vídeo, o meu canal é quem fala muito, dá bom dia a cavalo, falei pra caralho, tá certo? Dei bom dia a cavalo, dei bom dia a éguas, entendeu? E por hora vou controlando aqui a minha ansiedade, tá certo? E desejo a todos aí, sabe, que tiverem acesso a esse vídeo, um bom dia, tá certo? Valeu, bom dia.